Hoje, dia 23 de dezembro, é dia do vizinho. E aqui no Alesp Conecta a gente vai falar sobre o tema. E quem conversa com a gente sobre isso é o Thiago Natalino, advogado condominal. Fique agora com a íntegra da entrevista. E eu já começo perguntando para você. Vida dura sua, hein? Advogado condominal, menino. Antigamente, primeiramente, um prazer estar aqui, Júlia. Fico muito feliz pelo convite. Costumo dizer, antigamente nós, enquanto advogados de condomínio, só cuidava de questões assim de cobrança. Era até meio vulgarizado esse advogado de condomínio, início de carreira. Hoje em dia, a gente lida com tamanhos problemas. Problemas de vizinhos, em condomínio principalmente, que chegou o momento de nós entendermos que nós não temos só direitos, mas temos muitos deveres, que o nosso direito de propriedade não é absoluto, ou seja, porque eu moro, porque a casa é minha, eu faço o que eu quero, isso não existe em condomínio, e chegando até pontos de condôminos que são expulsos de condomínio. Então vamos por Imagina uma partes. situação dessa, né? Então vamos por partes. Que isso muito me interessa. Acho que todo mundo, né? Quem nunca, né, teve algum problema em condomínio? Vamos partir do princípio. Eu falei lá na abertura, dia do vizinho, que eu descobri que existe. As meninas trouxeram pra gente. Dia 23 de dezembro. Então, assim, é o pré-natal. Praticamente. Eu acho que colocar o dia do vizinho no pré-natal, porque as pessoas estão naquele momento mais de congraçamento, de se reunir, né? De festejar o ano e tudo mais. Então aí, presta atenção quem está ouvindo e vendo a gente. 23 de dezembro é comemorado o dia do vizinho. E isso tem um aspecto bom. É aquele dia que você realmente tem que pensar no vizinho. É isso? Bom seria se pensássemos o ano inteiro, né? Verdade, né? Mas, de fato, sim, eu acho que é uma data importante. De fato, sim, um marco que nós temos que imaginar esse dia e pensar que não é somente esse dia, mas que nós temos que todos os dias lidar com os nossos vizinhos, até porque nós estamos lidando com ele todos os dias. Então, nada melhor do que tentar buscar uma forma harmônica de se viver, porque muitas das vezes, quando acontece alguma coisa grave, é o vizinho que está lá para socorrer a gente. Isso é verdade. A gente tem casos de briga de pessoas que ficam brigando a vida inteira, mas quando acontece alguma coisa muito grave, é o vizinho que você brigou com a vida inteira com ele, que vai pôr você dentro do carro e vai te levar para um hospital. Isso é muito importante o que o Dr. Thiago está falando, porque às vezes a gente fala de vizinho, de condomínio, e a gente só pensa no lado negativo da coisa. Então vamos começar pelo lado positivo aqui, no Alesp Conecta. O vizinho é aquele cara que no prédio vai te ajudar no momento de dificuldade, quando você pode estar sozinho, ou você, né, um pouco mais idoso e tudo mais. É aquele momento que às vezes eu já fiz isso, já pedi pra gente fazer isso, olhar o cachorrinho quando viaja no final de semana, ou o passarinho, ou tudo mais. Isso significa de você estar na vida do outro e se entender como grupo, e entender como sociedade, se entender como amigo. Eu não preciso ser inimigo do meu vizinho. Eu tenho que ter o vizinho, principalmente em prédio que a gente fala, né? Exatamente. Em prédio que às vezes é o cara que vai me socorrer com mais facilidade, com uma xícara de chá, ou uma xícara de açúcar, o que for. Exatamente. Então, assim, gente, que coisa mais legal de você saber o nome, sobrenome e o que o seu vizinho faz? Porque hoje em dia você não conhece, né, doutor? É verdade, até porque é esse vizinho, é o filho desse vizinho que vai brincar com o meu filho, que vão ser muitas das vezes os melhores amigos porque estão nascendo junto. E nós, quando nós mudamos para um condomínio, aquele ato de ao menos nem cumprimentar quando a gente chega dentro de um elevador, a gente fala muito das questões do antissocial. O condômino que entra dentro de um elevador, ele já abaixa a cabeça num celular e não tem a coragem de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem mais antissocial que isso? Não Jamais. tem. Que é o princípio básico, vamos combinar, da educação, né? A gente ensina para os nossos pequenos, né? Tem que dar bom dia, tem que dar boa tarde, tem que cumprimentar as pessoas. E às vezes os pais não fazem. Exatamente. Muitas das vezes, quando entramos com os nossos filhos dentro do elevador, ali a gente quer mostrar o quê? A boa forma de se viver. A gente fala, filho, fala bom dia. Fala boa tarde, fala boa noite. Fala, menino! Fala muito obrigado, fala tchau. Gostei de você. Então a gente, quando está com as nossas crianças, a gente precisa a gente dá o exemplo ali. Só que quando a gente entra sozinho, muitas vezes tem esse descuido de entrar ali já de cabeça baixa, não se cumprimenta. E dentro de um condomínio, cada vez mais com o compartilhamento dos espaços, a gente tem que ter sim esse tipo de gentilezas do dia a dia que faz com que nós possamos abrir portas. E não pura e simplesmente fechá-las. Então a gente vai começando a entrar na situação dos vizinhos, né?
gentileza gera gentileza. A gente sabe que em Exatamente. todo condomínio, a gente está falando aqui de prédio, daqui a pouco a gente vai sair desse conceito de prédio e falar de quem mora em casa mesmo. Mas Perfeito. começando falando de prédio. A gente sabe que prédio, oficialmente, todo prédio tem regras. Você pode fazer barulho de uma determinada hora, não vou falar um horário, porque cada prédio talvez tenha um horário de determinado, mas não pode passar ali de 10, 11 da Exatamente. noite. Quem está usando o salão de festa também, estourando, pelo menos no meu condomínio, às 11 da noite, eles deixam até 11 da noite, depois pede para baixar, né? Até porque tem um pessoal do primeiro andar que está ali em cima do salão de festas. Efetivamente, o que o condomínio pode dizer para o condômino que tem que fazer e o que ele não pode dizer. O que dentro do regimento interno pode ter e não pode ter. Perfeito. Em tese, poderia se dizer tudo, desde que não vá contra direitos que envolvam direitos basilares de propriedade. Então, por exemplo, eu não posso falar que dentro de um determinado apartamento, uma pessoa não possa ouvir som. Ela pode. Nós temos aí uma regrinha e um artigo do Código Civil que ele vem a facilitar toda a nossa vida. E a sua pergunta ela é muito importante pelo fato de saber qual que é o limite disso. Uhum. Então eu vou ensinar para vocês uma regrinha que a gente usa em todos os condomínios. Boa, doutor. São 3 S's. Basta guardar 3 S's que a gente vai matar todas as jogadas em condomínio. Seja segurança, saúde e o sossego. Eu posso tudo dentro de um condomínio, desde que eu não fira a segurança dos demais condôminos, sossego e saúde. Eu posso conversar dentro do meu apartamento a hora que eu quiser? Posso. Eu posso conversar de madrugada? Posso. Eu posso ter uma festa dentro do meu apartamento de madrugada? Posso. Desde que eu não fira o sossego dos demais. Se a sua festa dentro do seu apartamento, que vai envolver lá 10 pessoas, é a sua festinha, mas você não atrapalhou o sossego do seu vizinho, Ok, tá ok. ótimo. Então a Funcionou. gente não feriu segurança. Ou melhor, a gente não feriu O sossego. então, não ferindo sossego, segurança e saúde, eu posso tudo. A partir do momento que eu vou ferir o sossego, segurança e saúde, estando ou não previsto no regulamento interno, não tem problema, porque o próprio Código Civil, quando fala também do direito de vizinhança, ele fala do sossego, segurança e saúde. Então, eu posso ter, por exemplo, muita gente fala de animal. Tem condomínios que eles falam o seguinte... Ia te perguntar isso, que não deixa entrar animal, pode ter, não pode, não pode, E tem não pode. condomínio que chega ao ponto de falar, não, na nossa convenção a gente proíbe o animal de grande porte. Na verdade, uma regra como essa, ela é uma regra inconstitucional, porque você não pode proibir uma pessoa de ter um animal, seja ele Olha, de não sabia grande... disso, então não pode ter essa Não regrinha pode, e não posso não ter. pode, seja ele de grande, de Doberman. médio ou de pequeno porte. Entendi. O que não pode é esse animal ferir o sossego, a segurança ou a saúde. E aí você entra nesse outro aspecto. Você não é que você não deixa por não deixar. Você pode ir, mas a Exatamente. partir do momento que um cachorro ou um papagaio, alguém começar a atrapalhar a vida dos outros moradores, o que acontece? Geralmente, primeiro recebe uma advertência, Exatamente. depois para alguma sanção mais... Exatamente. Sempre começa por uma advertência e depois chega ao ponto de ter uma multa. Olha a importância de nós imaginarmos que a regra está dentro dos 3 S's e não está dentro do porte. Nós sabemos, por exemplo, que um labrador é um animal que ele é considerado entre os caninos um animal de grande porte. Sim. Porém, um labrador e um pincher. Quem que dá mais trabalho no condomínio? O pincher late o dia inteiro. Pincher, porque eu tenho um pincher, agora ele tá velhinho, mas quando ele tava no auge da coisa, Jesus, Imagina, aquele cachorro que latia. Quem que fere o sossego dos demais? O pincher, com certeza. Até porque o labrador ele tá pedia ali pra ele ficar calminho e muitas das vezes um labrador que ele tá ali com uma função muito nobre, que é tá junto de um deficiente visual, Perfeito. e ele vai fazer uma função que jamais outra pessoa conseguiria fazer. Então, nós não podemos ter esse tipo de limitação, porque se nós temos um condomínio que limita o porte do animal de grande porte, ou melhor, limita o porte desse animal, como que eu faço com o deficiente visual que necessita de ter o labrador? Não seria possível. Não seria possível. Você começa a ferir outras questões ali Exatamente, da eu pessoa. começo a entrar no direito individual de cada um. Então, a gente tem que ter limitações dentro do quê? Sossego, segurança e saúde. E se eu tiver um labrador que vai contra o sossego, segurança e saúde, vai chegar um determinado momento que eu não vou poder ter esse animal dentro do próprio edifício. Muitas vezes a gente brinca. Eu posso ter uma cobra dentro de um apartamento? Depende. Hoje em dia nós não sabemos que tem cobras que são criadas em aquários? Qual a cobra? É. Principalmente tem umas vermelhinhas, né? Isso, tem umas vermelhinhas. Essa cobra vai contra o sossego, segurança e saúde dos demais vizinhos, criada dentro de um aquário?
Não. Não, mas se for aquela outra engaiola, Agora, pode se a gente sair, imaginar- aquela coisa, socorro, Agora, né? se a Sai gente correndo. imaginar uma outra, que nem a gente ouve falar, não sei se é história ou não, Uhum. que uma determinada cobra caiu de uma sacada dentro de outra sacada. Imagina a situação, de repente você está no seu Cai em cima da apartamento, numa pessoa, sacada, cai uma gente. cobra. Já Não teria pensou? sentido. Vai ferir aí, no mínimo, a segurança, o sossego e até mesmo a saúde. Se a gente imaginar que uma cobra vem aí a picar ou morder uma determinada O pessoa. que for, você tem uma criança, enfim, aquela coisa. A gente tá falando de tudo. 3 S, segurança, Sossego. saúde e sossego. Perfeito. Mas dentro desses 3 S's, eu tenho uma coisa antes disso tudo. Bom senso. Exatamente. Essa é a palavra que de fato resolve, entre aspas, todos os problemas dentro de um condomínio. Se não tivermos bom senso dentro de um condomínio, fica difícil. Porque certamente a falta do bom senso a gente vai atrapalhar no sossego, Uhum. a gente vai atrapalhar na segurança e vai atrapalhar na própria saúde. Costumo dizer também que quando nós não encontrarmos esses 3 S's, o próprio artigo que fala dos 3 S's também fala de um outro ponto, que ele resolve o problema quando os 3 S's não resolve, que é os bons costumes. Aqueles velhos bons costumes. Então a gente pode imaginar o seguinte, imagina uma determinada mulher entrando de biquíni num elevador, Uhum. meio-dia. Isso pode ou isso não pode? Então a gente feriu o sossego, segurança e saúde? Em tese, não. Mas, de repente, esse prédio é um prédio comercial na Avenida Paulista. É possível uma coisa dessa? É o bom senso. Vai ferir o bom senso. Mas e se for um prédio aqui no nosso litoral paulistano? Como que vai fazer? Aí é absolutamente normal. Então não feriu, ou melhor, não feriu o bom costume. Então a gente tem os 3 S's, a gente tem o bom Exatamente. senso, e aí eu coloco uma terceira coisa nisso, que a gente falava um pouquinho antes de começar o programa ali na redação, a gente Perfeito. conversava, que é você olhar para o outro imaginando que gostaria que fosse feito para você. Exatamente. Você não ia gostar que alguém não te desse bom dia no elevador. Ou alguém, você tá lá, chegou cansado de trabalho, final de semana, ou tá com algum resfriado, alguma coisa. Ficar escutando o vizinho falando alto pra caramba depois das 11, meia-noite na sua festinha. Você tem que pensar um pouquinho em você, né? A gente tá, Exatamente. muita gente olha só pro umbigo. Eu falo sempre aqui. O Roberto acho que já escutou eu falar umas 10 mil vezes isso. Porque hoje todo mundo é muito egoísta. Pelo menos eu acho que a maioria das pessoas estão olhando para um próprio umbigo e você esquece do outro. É verdade. E morar em condomínio, a gente tem que deixar tudo isso de lado. Muito. Até E porque se você já escolheu morar em condomínio, já parte do princípio que E você observa aqui em São Paulo, por exemplo, não sei a veracidade desses números, mas há quem diz que 50% da população ou mora ou trabalha em condomínio. Então não tem mais como não viver em condomínio e as duas ou coisas, falar. né? Mora em Exatamente. condomínio e trabalha num condomínio. Então a gente tem que imaginar essa vida, esse compartilhamento, e a gente tem que ter esse bom senso, a gente tem que imaginar que hoje o barulho que a gente faz, ou melhor, o barulho que o outro faz, amanhã a gente pode fazer também. E tem que ter essa regra do bom senso, porque se eu imaginar que não pode barulho algum, deu 10 horas e 1 minuto, aquela conversa que é absolutamente normal acontecer, se eu não aceitar essa conversa, daqui a pouco é eu que vou estar com uma visita, que em um determinado momento ele vai dar uma risada um pouquinho mais alta. Óbvio. Ou E aí com as pessoas criança, vão, com criança chorando também, e sem etc. dúvida. Esse, o doutor Tiago Natália, advogado condominal, a gente está falando bastante, olha lá, o nosso primeiro bloco já foi, a gente... Mas que rápido, né? Muito rápido. Daqui a pouco a gente vai falar muito mais sobre dia do vizinho, vizinhança, condomínio. Daqui a pouco a gente volta. Nesse primeiro bloco, o Tiago contou muito do que acontece em condomínios, desavenças entre vizinhos e o que precisa ser feito nesse dia do vizinho para essa convivência melhorar. Voltamos com a Lesp Conecta de hoje falando sobre Dia do Vizinho. Sabia que existe? E é hoje, dia 23 de dezembro. Vamos continuar conversando com o Tiago Natalino, que é advogado condominal. Como funciona a vida de vizinhos em casas? Eu costumo brincar que sempre é um pouco mais difícil, porque dentro de um condomínio a gente tem as regras, a gente tem síndico, a gente tem conselheiros e nós temos todos os condôminos que são os nossos fiscais. Então, a todo momento, quando faz alguma coisa, alguém já bate uma foto, comunica o síndico e dentro de uma rua comum,
quem que a gente vai ligar para o prefeito? Não vai dar Não. certo. Então, o próprio Código Civil, ele também não deixou sem resguardo nenhum essas questões, até porque quando moramos em casa, ao termos o nosso direito de propriedade, a gente tem que ter a condição de viver ali dentro. E nós não podemos ter interferências. Os mesmos 3 S's que são explícitos lá quando a gente fala do Código Civil na parte que fala dos condomínios edilícios, ele também tem um pouco antes quando fala do direito de vizinhança como um todo. Só que lá nós usamos um termo um pouquinho diferente que é de uma interferência a ser cessada. Então, esses 3 S's, sossego, segurança e saúde, nós também aplicamos dentro das ruas comuns, que não têm condomínios, e essas pessoas, elas têm sim direito de ações direta contra os seus vizinhos, ou seja, elas podem entrar com uma ação judicial. Isso que eu ia te perguntar, por exemplo, a festa aqui lá no condomínio, no prédio, você ligaria para o síndico ou para o porteiro ia ligar lá? Eu posso pegar e bater na porta direto do meu vizinho para tentar uma coisa mais amena? Como é que funcionaria esse bom senso ali? Eu costumo dizer que tudo parte do quê? De conversas. Seja dentro do condomínio ou fora, num momento de uma festa, obviamente que você fica um pouco constrangido de ir lá e falar assim, ó, meu amigo, agora eu ó o vou horário, aqui, né? ó o horário, para com isso, chegou num limite. Mas eu acho que nós, como temos relações dentro dos condomínios, a gente também tem fora, entre vizinhos. E muitas das vezes existe amizade. Então eu acho que é muito saudável uma pessoa, um vizinho conversar com o outro e falar, ó, você ultrapassou um pouquinho o limite. Minha criança não conseguiu dormir. Será que numa próxima, quem sabe? Poderia amenizar. Já que você não me diferente. convidou mesmo, né? Se fosse convidado, né, estaria tudo certo. Tá tudo Mas já que certo. você não me convidou, que você pudesse aí trabalhar um pouquinho menos o som após determinado horário. Até porque, se você não faz dessa forma, como que eu fico diante dos meus filhos, diante da minha família? O seu direito de propriedade está invadindo o meu direito de propriedade. E nós temos que ter aí uma sintonia entre esses dois. E se coloque na minha posição. Como que você faria se eu ficasse Tivesse lá com essa... balada 24 horas, 7 dias por semana? Mas a gente sabe que em alguns lugares as pessoas não respeitam mesmo e estão pouco se importando com o vizinho. Já ouvi relatos de pessoas próximas, de conhecidos que moram em alguns bairros, que o pessoal não quer saber. Você fala 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, não adianta. Continua recorrente, principalmente final de semana, sexta ou às vezes quinta, né? Começa o negócio todo. E aí? O que eu faço? Eu tenho que chamar a polícia? Eu chamo quem? O que eu faço? Então, nesse caso, administrativamente, nós sabemos que todas as prefeituras, as prefeituras têm leis voltadas ao direito à lei do silêncio. Em alguns lugares conhecido como PSIL e etc. Mas nós teríamos que se utilizar do órgão da própria prefeitura para poder fazer essa reclamação. E ao fazer essa reclamação, obviamente que ou eles mandariam ali uma viatura da polícia militar para poder tentar conter alguma coisa. Até porque quando a gente trata de alguém que está perturbando o nosso sossego, também é uma contravenção penal. Aquela coisa de perturbação do sossego. Tá. Então a pessoa ali, quando ela começa toda vez perturbar, ela está indo contra algo que está previsto na contravenção penal. Mas o caminho qual que seria? Depois da conversa, ligar para o PSIL, ligar para o órgão administrativo, chamar a polícia diante do tumulto que está acontecendo e do barulho, e também teria esse vizinho um direito de uma ação contra o vizinho dele, baseado no direito de vizinhança, buscando o quê? Uma obrigação de não fazer. Ou seja, algo como se disséssemos, para ficar um pouco mais claro, uma obrigação de não perturbar. Então, poderia... Interessantíssimo, não sabia que funcionava assim, não. Então, poderia, através de uma sentença judicial, vir uma obrigação de não fazer, sob pena de que, se voltar a perturbar, teria uma multa a ser aplicada. Então, esse é um caminho que qualquer cidadão teria o direito de entrar com uma ação contra aquele que está indo contra o direito dele. E isso é muito importante dizer, porque às vezes você também ouve, vou sair do prédio porque morar em casa é melhor, eu vou poder fazer tudo. Não pode fazer tudo. Exatamente, não pode. E as pessoas, de fato, vêm com essa ideia, quando saem das casas e vêm para o condomínio, não se acostuma. Porque eles acham que lá nas casas eles podem fazer da forma como ele quer, e quando chega num condomínio que existe tudo regradinho, ele começa a ter bastante dificuldade. Mas essa dificuldade eu costumo dizer que vai até o momento em que recebe a primeira advertência, e aí daqui a pouco já você vai mexe ficando no mais bolso, pianinho. aí ele vai entendendo a situação, é como se fosse aquela multa de trânsito. Tem hora que a gente não vai, até que chegar a advertência, ou melhor, chega a multa, e a gente vai dizer, opa, agora chegou a hora de
porque quando você mexe no bolso da pessoa, ela acaba aprendendo de uma forma um pouquinho mais forçada. E é uma cultura muito chata isso, né? Ter que Difícil. mexer no bolso para que a pessoa se atente que, opa, não posso fazer. Então, aí a gente volta na discussão do nosso primeiro bloco, que é Exatamente. você tem que pensar no outro também, Exatamente. de novo. Mas olha como que fica complicada essa situação em condomínio, por exemplo. O condomínio ele é regido e tem essas normas exatamente para que possa ter as penas, para que a pessoa venha cumprir, Uhum. chegando até o momento de que se a pessoa não cumprir, ela for um infrator de forma reiterada, em condomínio teriam multas aí aplicadas de 5 vezes o valor da própria cota de condomínio ou até 10 vezes o valor da cota de condomínio para um condomínio antissocial, chegando à possibilidade até de ser expulso do condomínio. Olha só o nosso direito de propriedade, que era o grandão, se diminuindo. E juridicamente isso, ok. Juridicamente, na verdade, Eu não posso tem... convidar alguém para se retirar do condomínio? Assim, por favor, Então, isso vai. aí teria um caminho, vamos dizer assim, um caminho bastante longo, Tá. mas hoje já tem tido diversas decisões em que sim a Isso possibilidade. acontece. Então, a pessoa que não cumpre, ela é advertido, depois ela é multada, depois chama uma assembleia, aplica uma multa de 5 ou 10 vezes o valor, até o momento que você entra com uma ação judicial para Não falar dá assim, pra essa você não tem pessoa mais o ficar aqui. direito de uso. Uso Não aqui. quer dizer que você vai perder o seu apartamento, você Não. continua podendo locar, você continua podendo colocar qualquer Mas pessoa você aqui. estar dentro Mas do você- condomínio, não. E aí a gente já engata um outro assunto. Os principais conflitos que o Dr. Tiago está contando pra gente aqui, você já vivenciou aí nessa sua carreira condominal, cuidando de condomínios e de conflitos dentro de condomínios? Quais são os mais comuns? Como é que funciona? Qual que sai dessa esfera só do conselho ali do condomínio dizer se está ok ou não e vai para uma esfera mais jurídica, vai para outro lugar? Na verdade, eu acredito que quando nós saímos aí do limite das reclamações ou da perturbação comum e a gente começa a partir para uma agressão física, costuma aí dar muito problema. Então, muitas das vezes, em assembleias de condomínio, que costumam aí ser bastante animadas, bastante calorosas, muitas das vezes acontece de uma pessoa desrespeitar a outra, Uhum. e acontece discussão, e alguns vídeos já têm viralizado aí pela... Ou mesmo, eu já vi vídeos assim de gente que pega uma Cadeira. faca, alguma coisa, se jogam cadeira Uhum. e vai no carro do outro, risca o carro do outro. Gente, que Exato. E você percebe que vai saindo de uma esfera que ela estaria esfera dentro do condomínio, uma Uhum. esfera administrativa civil, indo até para uma esfera penal de crimes. sim. Estou com um condomínio, por exemplo, em que uma determinada pessoa que ainda não foi localizada, porque naquele determinado subsolo não tem câmeras, que uma pessoa saiu riscando todos os automóveis e ele foi atrás de todos os automóveis de alto padrão. Não. Então você imagina que apareceram lá mais ou menos 15 carros riscados. Uhum. E quem que foi? Quem que fez todo esse dano? Olha que ponto que chega dentro de um E condomínio. aí o condomínio pode ser culpado porque não tem câmera ali? Na verdade, não. Não. Quando nós imaginamos o condomínio é a figura dos condôminos. Se não existe câmeras, é porque os condôminos não se Entenderam reuniram. que não era necessário. Exatamente. Ah, E também a gente entendi. tem que observar que o condomínio, ele não é responsável por qualquer dano que aconteça aos automóveis, seja através de furto, roubo, pura e simplesmente ele não é responsável por isso. Senão ele teria uma garantia, senão ele seria uma seguradora. Tá. E as próprias convenções já prevê esse dispositivo. Porque se nós imaginássemos que ele garantiria tudo, como que ficaria se nós imaginássemos pessoas de má fé que teve o carro lá fora arriscado, ele entra para dentro do condomínio e fala, não, foi aqui dentro. Ficaria muito difícil. Entendi. Até dentro de estacionamentos privativos Às mesmo vezes fica difícil. As acontece. pessoas têm o problema lá fora, elas Uhum. entram para dentro e falam, não, aconteceu aqui. Então Você precisa ficaria muito ter difícil. plena certeza que aconteceu. E condomínio, ali, o né? objetivo é o quê? É rateio de despesas. As pessoas se reúnem em condomínio porque sozinhas elas Pra não têm tentar condição de Ficar ter... menor a despesa do seu dia a Exatamente. dia. Óbvio, não tem jeito. É que nem quando você pega um aplicativo de mobilidade com 2 pessoas juntos, né? Que eles falam, é para você tentar diminuir o seu custo de você ir sozinho para algum lugar. Não É tem verdade. jeito. A gente está conversando aqui com o Tiago Natálio. Natálio, tá certo? Exato. Eu não gosto de errar sobrenome. Acertou, hein? Né? Porque às vezes me trazem uns sobrenomes aqui que a gente demora para acertar. Mas, Thiago, agora a gente falou muito sobre vizinho, regra de vizinhança e tudo mais. A gente tem um quadro aqui no nosso Alesp Conecta que eu acho que você vai gostar. Ele vai gostar. Ah, não teve graça esse.
Ele nem fez cara de surpresa. Não tava dentro do script, né? Então como que a gente fica diante de uma situação dessa? Agora eu gostei disso. Ele não fez a cara, mas no fundo ele sentiu. Eu já fiquei aqui temendo já, né? Meu assessor de imprensa não avisou que Tá tinha. vendo só? Não avisou porque nem ele sabia. Vou contar pra você. Não vamos Pegadinha pôr. aqui, né? Pegadinha. Né? Você acha que a gente ia deixar todo mundo passar já tô ileso aqui aqui? com as costas Não. molhadas aqui. Não! A gente gosta desse quadro justamente por isso, que as pessoas tomam um susto, tipo, o que vai acontecer agora? A gente falou do Dr. Tiago, agora a gente quer conhecer o Tiago. Mas não são perguntas, assim, invasivas, não. A gente quer saber, o Tiago que trabalha com essa, né, às vezes é uma confusão, né, de direito, tá, coisa, justiça, um que quer um jeito, outro que quer outra coisa, a administração do condomínio quer uma coisa, os condôminos querem outra. Quando você quer descansar, né, vejo que você é casado, vai pra onde? Vai fazer o quê? Na verdade, eu gosto muito do interior de São Paulo. Eu costumo brincar que o interior de São Paulo é ali um lugar que a gente tem a oportunidade de ver diversas paisagens bonitas, ter acesso a animais. E eu com filha pequena, por exemplo, com 3 anos, agora com um filho de 3 meses agora. Nossa, pico A roxo. Laura e o Pedro. A Laura, por exemplo, ela tá assim num momento que tudo pra ela, eu quero a fazenda, pai. Eu quero fazenda, eu quero lógico, animais. é o que ela sai daquele... Então, acho que nada mais prazeroso do que quando a gente sai dessa turbulência que é a vida em E condomínio. da cidade grande também, a né? gente dá um pouquinho de vida natural para essas crianças que às vezes tanto precisam, né? Não tem isso no dia a dia, né? Aqui na cidade grande é mais difícil. Tipo de música que o Thiago gosta de ouvir com a família. Eu sei que quando você tem criança, você vai lá na Galinha Pintadinha, você ouve Baby Shark, essas coisas. Mas quando tá sozinho, assim, sem criança, já a criança dormindo, a gente ouve o quê? Eu gosto de ouvir bastante músicas sertanejas mesmo. Ele é do interior algo mais mesmo. De raiz mesmo, né? Então, de vez em quando a gente ouve alguma coisa voltada aí ao sertanejo. Legal. Se puder dar uma dica para quem está escutando a gente, vendo a gente, uma dica de livro, alguma coisa que você já leu ou está lendo que você gosta, falar, pô, o pessoal vai gostar disso. Na verdade, os livros, eu costumo ler bastante livros voltados à própria jurisprudência, a leis, assim. Mas eu costumo dizer que eu acho que é importante, isso não é porque eu sou da área, não, mas é importante a gente parar para ler leis mesmo. O nosso próprio Código Civil mesmo, ele mostra tantas coisas ali que a gente não tem o conhecimento no dia a dia. Mas eu costumo dizer que o meu livro de cabeceira mesmo é a Bíblia. Boa, isso mesmo. Tem algum versículo que você gosta, que é o seu norte de vida? Eu acho que o Salmos 23 é, de fato, algo que sempre me faz repensar bastante. Então, dizer o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu acho que é um versículo que acompanha muitas pessoas, né? Legal, passou tranquilo pelo nosso ping-pong, viu que não era nada difícil, não precisou suar frio aí, nada. Tá vendo só? E a gente falou muito sobre Dia do Vizinho, então lembrando, existe um Dia do Vizinho, você que gosta muito do seu vizinho, você que não conversa às vezes muito com seu vizinho. Dia 23 de dezembro é a oportunidade de você fazer diferente com o seu vizinho. Né? Levar um agrado para o seu vizinho, ou deixar um recadinho para ele, ou bater na porta e falar, vizinho, eu não te conheço, você é quem? Como é que é seu nome mesmo? Né? Então é uma oportunidade. Obrigada, Thiago, por vir falar um pouquinho sobre isso com a gente. Eu que agradeço, só para não ficar aqui só para não dizer que eu esqueci, obviamente, o senhor é um pastor e nada me faltará. Que também é muito importante. Mas fico muito grato pelo convite e sempre uma honra, fico sempre à disposição. Esse foi o Alesp Conecta de hoje, falando sobre um dia muito importante, Dia do Vizinho, véspera de Natal, 23 de dezembro. Fique ligado no nosso próximo programa.